acho que tem que entender muito bem o que tu tá comprando, para quem tu tá vendendo e não ficar parado, né? A gente vê muitas vezes as pessoas caem num comodismo, na simplicidade. Coisas bobas que às vezes a gente pode fazer que tornam diferenciais, como uma embalagem diferente, um sorriso no rosto quando recebe o cliente. Então, acho que a essência ali da simplicidade bem feita, ela atrai o cliente. O cliente tem cliente nosso que tem essa recepção calorosa, feliz, tá sempre animado, conhece a pessoa pelo nome. As pessoas às vezes passam na frente do comércio só para dar um bom dia, porque se sentem bem. Então, eu costumo brincar muito assim, trabalhe com sentimento. Qual que é o sentimento que você quer causar na pessoa do outro lado? Foca isso nas tuas decisões. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da TecnoSpeed e hoje eu vou bater um papo com um grande amigo, um cliente que se tornou amigo. É uma satisfação enorme. Hoje a gente vai falar sobre o case da Nexstar, que está presente em mais de 160 países e já teve até em mais, né, JP? Em mais países do que a ONU reconhece, inclusive. Pô, a gente vai saber de toda essa história e entender como que uma empresa brasileira de Floripa consegue essa proeza de internacionalizar um software de gestão e ter essa capilaridade monstruosa. Então, seja muito bem-vindo, JP. Cara, meu brother. Muito obrigado, prazer. Se apresenta aí para essa galera que vai estar ouvindo a gente, fazendo um favor. Beleza, eu sou o João Paulo, JP, né? Eu acho que até minha família chama de JP, então se chamar de João Paulo eu nem sei quem é. Bom, tô na carreira, na trilha da Nexstar aí há 11 anos, né? A empresa já tem 22 anos, vai para 23 anos agora. Tô há 11 anos com ele, metade da história da Nexstar aí mais ou menos vivida, né? Entrei quando ainda era uma startup, vamos botar assim. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E todo mundo do comércio, dos negócios, do varejo a vida inteira. Eu sou filho de comerciante, nasci e cresci dentro do comércio. Apaixonado por tecnologia, juntei os dois mundos e acabei caindo no meio fiscal, me apaixonei também, juntei os três mundos e virou uma coisa muito legal. Então, na hora. acabou me trazendo aí para próximo, né, do comércio e, consequentemente, para próximo da Nexstar e tomei até hoje. Tem muita bagagem, cara, tem muita bagagem. Cara, seguinte, aqui no Além do Software, a gente pede para o convidado compartilhar uma experiência inusitada. E a gente sabe que acontece muita coisa por trás das câmeras, né? Quem vê o software ali, usa o software da Nexstar, não imagina tudo que se passa por trás das câmeras, nos bastidores, né? Do desenvolvimento de software. E eu gostaria que você compartilhasse pelo menos uma dessas histórias aí, que eu tenho certeza que tem, né? Essas histórias engraçadas, inusitadas. Cara, tem muita coisa. É difícil até de escolher uma história, porque acho que são... Tudo que a gente fez nesses 11 anos, quem olha de fora parece fácil, né? E a gente vai aprendendo com os erros, vamos dizer assim, né? Tem uma história de quando a gente estava nesse processo da internacionalização, né? Que um dos processos, duas etapas que a gente fez, que foi, a gente começou a encontrar dificuldades e tudo, tipo, temos que ir até lá, temos que visitar esses lojistas. Nós fizemos um roteiro para dar a volta ao mundo em 22 dias. Então, foi uma loucura, cara. Só que a gente visitou 16 países em 22 dias, fomos até o Japão e voltamos. Caraca! No meio do caminho, sei lá, acho que primeira semana de viagem, estávamos em Bruxelas, ia passar uma noite para depois ir para o Japão. E o João perdeu o passaporte no aeroporto mais seguro do mundo, vamos botar assim, né? Que é o hub da Europa, né? Meu Deus. E ele perdeu o passaporte na imigração, logo depois da imigração, na área de segurança. Então a gente já tinha saído, a gente foi entrar no Uber, cadê o passaporte? E agora? No meio da viagem, um monte de país para visitar ainda, um monte de... O João, numa tranquilidade, ele falou, cara, eu tô no país da cerveja, vocês vão, eu fico. Eu tô bem. Vocês vão, eu fico. Vocês seguem viagem. Eu me viro aqui. Eu e o Vidal apavorados, desesperados. O Vidal invadiu a área de segurança do aeroporto de Bruxelas, os caras de fuzil atrás de cachorro. Tá ligado? E aí fomos descobrir. A gente já tinha desistido. O aeroporto fecha, tipo, 11 da noite, o exército vem e toma o aeroporto, né? Eles fecham, né? Porque é uma área de segurança mesmo, né? Caraca. É um hub de terrorismo ali, né? Então eles fecham, é muito seguro. Os caras já tomando aeroporto, exército, balaclava, os caras do meu tamanho de fuzil e tudo assim. E aí a gente já tinha desistido. Não, vamos amanhã de manhã cedo, vamos vir na Polícia Federal ver se... que seria a Polícia Federal ali, o equivalente, né? Vamos ver se alguém deixou ali, alguma coisa assim. Enquanto isso, vamos tomar cerveja, né?
Tava indo pro hotel. Quando a gente tava entrando no Uber, vem 2 soldados com o passaporte na mão, se balançando. Os caras encontraram o passaporte. Caraca, velho, que legal. E aí seguimos viagem, deu tudo certo. Mas foi uma atenção e o João tranquilaço. Cara, eu um abraço pro João, cara. O João tá me devendo um jogo de tênis. Eu já desafiei ele tá fugindo. Eu não sei porquê, mas pelo menos metade das histórias inusitadas tem o João envolvido. Não vamos derrubar a casa dele toda aqui, não. Muito bom, cara. Muito bom. JP, você falou que isso aconteceu, né, no meio de um processo de internacionalização do produto. Mas vamos voltar lá no começo, né? A história da Nexstar. Como que a Nexstar, para dar o contexto pessoal, né? Como é que a Nexstar começou? Nexstar nasceu de um sonho do João, uma vontade do João e de uma necessidade de um amigo. A Nexstar nasceu na Lan House. Extinta Lan House. Foi uma das... Se eu falar pro meu filho que é Lan House, ele não sabe. A maioria não sabe. Mas tem muitos lugares que ainda tem, tá? O cara deu risada ali, ó. Ele já olhou assim, Lan House? Tem alguns lugares que ainda tem. Tem Norte e Nordeste ainda encontra bastante ainda, mas geralmente é um mercado que tem migrado para outras coisas, né? Como cybercafés e outras coisas, né? Pessoal, Lan House, pra quem não sabe o que é, mas no dever de explicar. Lan House era um lugar onde nós, meros mortais, íamos para usar o computador acessando a internet, ou às vezes jogando um jogo ali online. O computador era algo inacessível para a maioria, né? Verdade. Então tu não tinha condições de ter um computador em casa. Ou quem tinha ou em acesso casa... à internet boa, assim, Isso, né? quem tinha em casa era a velha internet de escada, que era ruim. Então tu ia pra Lan House para encontrar com os amigos. Navegar na internet, usar o computador, jogar. Foi uma fase, uma época, né, da tecnologia, do avanço da tecnologia, que foi muito legal. E quando surgiram as lan houses, né, o pessoal controlava no papel, né? Então, quem pegou as lan houses no início mesmo ali, o pessoal cobrava por tempo, né, que tu usava o computador. Então, o pessoal tinha uma planilha ou um Excel e ali anotava no horário, o relógio, assim, né? Pegava o relógio, cara. Anotava, você entrou 9h53, e aí depois ele somava o tempo que você ficou e, é tanto. E aí, dessa necessidade foi onde o João começou a desenvolver um sistema para controlar isso e não ser manual no papel, né? Então, nasceu ali. E aí ele começou a desenvolver esse sistema para a nossa lan house desse amigo dele. E praticamente, não sei se o primeiro, mas talvez um dos primeiros sistemas de lan house que surgiram no mercado, assim, né? A gente não conhece outro que tenha surgido antes, mas logo depois surgiram outros, né? Não dá para ter certeza que foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, foi talvez o mais utilizado na América Latina por mais de 10 anos, né? Legal. E ali dentro da Lan House ele começou a desenvolver. Quando eu falo, né, quem me acompanha lá, eu falo muito de atendimento humanizado, ele vem muito disso, né? O João, a Fran, que é a esposa dele, que começou aí com ele, ele conheceu ela numa Lan House, inclusive. Ela era atendente da Lan House. Tem toda uma história aí. Essa eu não sabia, não. Ela era atendente da Lan House. Olha o João, esperto, hein? E aí, ali eles construíram um negócio juntos, que ele começou a desenvolver para a Lan House desse amigo. Inclusive, quando eles venderam o primeiro software, hoje a gente trabalha no modelo SaaS, né? Assinatura. Mas na época, o primeiro modelo foi venda mesmo. Então, vendia o instalador, né? Era muito comum, né, nessa época, você ter caixinha, né? Eu te mostrei, era uma caixa de disquete. Eu vi lá. Era uma caixa com 6 disquetes. Era um instalador do sistema. Disclaimer. Pessoal, disquete era um negócio, um dispositivo que você colocava no computador para transferir arquivo. É antes do pendrive, tá? E eu sei que meu filho nem sabe o que é pendrive. Pra quem quer saber como é que é um disquete, é o ícone de salvar. É verdade, boa. Da maior parte dos sistemas. Até hoje eu uso a imagem do disquete, né? Como ícone de salvar. A gente tá ficando velho. Vamos seguir, vai. Estamos entregando a idade. Então, ele começou a surgir e começou a despertar a necessidade, o interesse de outras lan houses, né? E aí ele começou a vender o sistema para outras lan houses. A primeira venda que foi feita foi para esse amigo, obviamente. E o pagamento foi feito por uma televisão. Foi a primeira televisão do casamento do João e da Fran. Olha só, cara. E isso foi muito legal. E depois dali começou. Eles atendiam pessoalmente. Legal. Eles pegavam a motinho com a caixa de disquete nas costas e iam até as lan houses. Legal que o João ele tinha a persona da atendente ali dentro de casa, né? Que a Fran ela sabia qual que era a dor da lan house. E assim, a lan house, a gente fala assim, vamos acessar a internet, mas as lan houses começaram a se tornar
pequenos espaços de convivência. Sim, Então, ambientes também sociais incríveis. tinha que ter conveniência ali também, né? Tinha Aí que você ter conveniência. tava ali jogando, aí você queria pegar uma coca, queria pegar um salgadinho e tal. E eu imagino que isso foi importante no crescimento do Nex, né? Foi a partir daí que nasceu o Nex Loja. Porque ao longo dos anos, né, a Lan House foi crescendo, a gente ganhou muitos clientes, passou por várias fases. Começo era, o João desenvolvia numa mesa que tinha na cabeceira de cama, e a Francine atendia da Li via Skype, via MSN, passou por várias fases, até o momento que foi estruturando, envolvendo mais pessoas, né, no início ali da família. E depois de um tempo começou a surgir, porque no sistema de Lan House, quando tu abria o sistema, apareciam as máquinas, que são as estações que as pessoas acessam, né? Então, tu configurava ali, eu tenho 3 máquinas, 5, 10, né? Por aí vai. Pra tu controlar o tempo de cada máquina, né? Que as pessoas estão usando. Só que começou a surgir no suporte pessoas que não tinham nenhuma máquina. E aí gerou uma estranheza. E foi bem na época justamente do que você comentou. Porque começou a surgir na Lan House essa coisa de ser um ambiente mais social. Então as pessoas começaram a botar um freezer lá para vender água e refri, um balcão para vender guloseimas e tudo mais. Que legal. E aí o João desenvolveu dentro do Nexus uma telinha para tu cadastrar esses produtos, e uma telinha para tu vender esses produtos, e um relatório para tu controlar as vendas desse produto. E aí, quando a gente foi ver, eu não estava nessa época ainda, mas foi quando o João foi observar mais de perto para entender o porquê que tinha Lan House que estava aparecendo que não tinha nenhuma máquina, eram lojas de roupa, eram lojas de calçado, eram conveniências, supermercados, eram empresas pequenas, de bairro, que não tinham condições de pagar um software, porque na época era algo caro, um software de gerenciamento de negócio. Não tinha, a gente brincou por muitos anos, quando eu entrei na Nextar, que a gente atendia quem ninguém quer. Porque ninguém olhava pro pequeno nessa época, né? Que rico isso aí, né, cara? Ninguém olhava pro pequeno. Então, era um mundo para desbravar que ninguém tava olhando. Essa foi a nossa maior abertura de mercado. Ninguém tava olhando pro pequenininho. Porque o pequenininho gera suporte, o pequenininho gera trabalho, o pequenininho gera custo. E a gente olhava de um outro jeito, né? Que legal, cara. E aí foi onde mudou pro modelo SaaS, para fazer mais sentido. E, na verdade, mudou já na Lan House. Mas eu acho interessante esse ponto que você está trazendo, porque, assim, quando a gente fala da criação de uma software house, de um produto novo, em geral, você vai validar o modelo de negócio. Sim. O modelo de negócio e o modelo comercial. Então, se você tem um modelo comercial sentado, por exemplo, em quantidade de computadores ativos, aí o cara pega o software e começa a usar para fazer controle de estoque de mercadoria. E aí o teu modelo comercial, às vezes, não encaixa com aquele... Exatamente. Não se torna sustentável, né? Eu queria que você, antes de a gente evoluir já para o SaaS, você contasse um pouquinho dessa experiência de como é que esse software começou a pulverizar. E assim, gente, para dar um contexto aí para vocês, por que eu acho que é tão importante esse aspecto. Porque um software, nesse momento, era desktop, né? Totalmente desktop. Então, pegava o disquete, instalava na máquina. Nessa fase inicial, ele dependia, inclusive, de uma estrutura física, de um deslocamento, né? A fase inicial. Aí, quando começou a popularizar ali na região da Grande Florianópolis, aí foi onde começou a ficar difícil ir nos lugares, né? Na fase disquete, que foi os primeiros anos, foi a mais difícil, que tu chegava lá, um disquete tinha queimado, tu tinha que voltar para gravar de novo, né? Virava uma loucura. E era facinho, era só abrir a tampinha, tu perdia a metade da gravação. E aí começou a ir pro CD. E aí, logo em seguida, o João começou a pensar, cara, não dá para estar indo toda hora lá. Por quê? Porque o João tava o tempo todo desenvolvendo, o tempo todo tinha recurso novo, tinha que atualizar nesse pessoal, como é que faz? Sabe? Aí começa, como é que escala? E nessa época, tecnologia que nem a gente tem hoje de cloud... não era assim, né? Não era tão simples. A gente usava os antigos FTPs bem raiz, assim mesmo, né? Em máquinas com SQL, então, eram coisas bem antigas, né? Mas a Lan House de internet. Mas a Lan House de internet. Exatamente. Esse era o ponto bom. Então, foi isso. Ele começou a hospedar o executável em FTPs e começava a baixar direto dos FTPs, né? Deixava público e baixava nos clientes, né? Via MSN, acessava remoto, falava com o cliente via MSN e fazia o download direto do FTP para atualizar as máquinas. Aí foi popularizando, foi nascendo. Só que para sair dali e ganhar abrangência, aí o sistema teve uma oportunidade, né? Que na época, como começou a crescer muito nas lan houses, veio uma proposta da Coca-Cola e do Yahoo. Olha, cara. Porque eles queriam se inserir nesse mercado.
A Coca-Cola Caramba, olha, chamou a atenção desses caras. ainda de forma regional, né? Aham. Mas já começando a popularizar para fora, porque quando agora eu posso atender via MSN, eu consigo baixar do FTP, eu não preciso mais me deslocar. Se o cara lá de Florianópolis indicar para um amigo que mora em Balneário Camboriú, eu consigo atender. Legal, cara. E assim, Legal. no Indica, organicamente, começou a sair de Floripa e começou a chamar atenção. E aí, o que a Coca-Cola queria? Eles tinham a Rádio Coca-Cola. Nem sei se existe ainda, mas eu acho que é capaz de existir. Tinha a Rádio... Assim, não é da minha época não, hein? Eu acho que você já ouviu a Rádio Coca-Cola. e eles queriam que quando... Porque assim, a gente trabalhava... Quando mudou para o modelo SaaS, já ainda na Lan House, tinha a versão grátis, versão free, e tinha a versão do pagante. O que diferenciava é que a versão grátis tinha alguns lugares de publicidade. Ah, legal. Na Lan House era isso. Então, tipo, eu pago para não aparecer publicidade lá na máquina do meu... E já monetizava com ads nessa época? Ou como é que era? Quase nada. A publicidade, ela nasceu com a parceria com a Yahoo e com a Coca-Cola. Porque daí, legal. o cara que usava no grátis, a rádio Coca-Cola não tinha como tirar. Uhum. Então, no máximo ele conseguia era baixar o volume. Mas a rádio Coca-Cola estava ali o tempo todo para o cara que estava usando a máquina. E o bloco lateral aqui era a propaganda do ads do Yahoo. Então, o Yahoo pagava um X por mês para aparecer em todas as máquinas no grátis. Mas que legal a visão já, né? Nessa época, isso aí, sei lá, em 2000 e pouco. Não, 2000 e... já próximo de 2005 aí, por aí. Caramba, velho. Então, a visão já, né, de monetizar 2005 para mais, mancha. Com outras formas, né? E aí, com essa grana que entrava, daí foi possível estruturar outras coisas. Daí entrou, na época, o antigo sócio lá, o Guilherme, que veio do Yahoo, inclusive trabalhava no Yahoo e acabou topando a parceria de entrar junto ali. Ele era o cara na época que, para aquela época, ele estava muito à frente do tempo dele em termos de SEO. Uhum. O Yahoo, antes do Google, o Yahoo comandava, né? Dominava. Então, e o Guilherme, ele tinha esse domínio, né, do SEO. Então, ele fez esse trabalho inicial e fez com que, rapidamente, o sistema aparecesse na internet para qualquer um que pesquisasse qualquer coisa relacionada. Hoje, o nosso concorrente maior no mercado são os concorrentes de marketing por palavra-chave, não por produto. Cara. Não, mas é que aí hoje é uma outra realidade. Outra realidade. Em termos de hoje digital. Eu não me preocupo com o meu concorrente de produto, eu me preocupo com o meu concorrente de marketing. O custo de aquisição hoje é muito maior. O CAC é bem mais alto. Agora, na época, não tinha concorrência de marketing. Uhum. Porque quase ninguém explorava esse caminho, era um mundo que ninguém dominava muito ainda, só as grandes Big Techs. Só que nós tínhamos um cara que veio de uma grande Big Tech, que tinha um conhecimento. E aí a expansão via SEO foi assim. Só para ter um contexto aqui, na linha do tempo. Então, o João... beleza, começaram a distribuir agora via FTP e agora o arquivo estava acessível, né? Então, não precisava mais ficar se deslocando e tal, mas o software era um software já com uma usabilidade legal para dar menos suporte possível, né? Era um software que a pessoa conseguia baixar e utilizar sozinha. Essa premissa, ela nasceu principalmente pela cultura, talvez, enraizada da própria essência do João e da Fran, porque os dois têm uma essência muito parecida e são muito humanos, muito mesmo. E uma das coisas que o João sempre valorizou demais é esse contato com o cliente, tanto que como é que a Lan House se desenvolveu a ponto de atender as principais necessidades muito bem. O João ia desenvolver e programar dentro da Lan House. Olha aí, cara. Ele não ficava só recebendo um monte de coisa aqui, ele filtrando. Ia viver mesmo. Ele ia lá, ele passava o dia inteiro dentro da Lan House, vendo aonde estava doendo e resolvendo dores. Legal. Saía recurso, saía melhoria, saía novidade, distribuía para os demais. E assim a gente foi mantendo essa essência, que é uma essência que a gente tem até hoje. Um cuidado, uma cultura de ouvir os clientes, né? Então, por mais que seja PLG, né, o produto ele é desenvolvido baseado na necessidade e na dor que o cliente nos traz. São 2.800 chamados todos os dias que o cliente conversa com a gente. Então, hoje, né? PLG, fazendo disclaimer, PLG, Product Led Growth, ou seja, você começa com uma estrutura de produto básica e você vai levando o usuário a contratar outro serviço. Nesse caso era o modelo freemium, né? Isso. Eles tinham uma versão free, se você quisesse usar mais recursos, aí... O próprio produto se vende, né? Se vende. É o suficiente. Você tem um custo de aquisição menor na entrada e que permite você pulverizar e aumentar o LTV ao longo desse tempo. E nessa época, né? Nessa época já pensar dessa forma é muito legal. Dessa forma. Exatamente. Então, sempre foi aquilo. Quem que utiliza... É que a gente pensa assim, Lan House. Aí a gente pensa assim, cara, Lan House geralmente é um cara que tem conhecimento, tem técnico e tal.
Tem nada. O cara caiu de paraquedas. O cara era um usuário de internet, tá ligado? Então, ele não tinha muito conhecimento. Então, na Às vezes prática... um empreendedor por necessidade, que tinha uma graninha lá, falou, vou colocar uns computadores aqui. Na prática era isso. Então, o João entendia que a coisa toda tinha que ser dinâmica a ponto de qualquer um conseguir utilizar com muita facilidade. E ele enxergava já nessa época que o que garantiria a escala de crescimento era que o produto fosse autossuficiente em tudo. O ticket era baixo, né? O ticket era baixo. Desde sempre. O ticket nasceu com R$35, né? Cara, era muito... E ficou assim até o fim do Lan House. Tipo, depois que passou para outro pessoal, que a gente tirou da cartela de produtos, ele teve algumas alterações. Mas enquanto foi um produto Nextar, o sistema de Lan House, que era o Nex Café, né, que se chamava, teve um ticket médio de R$35, que era esse o valor, né? E aí, nesse momento, a equipe era enxuta, né? Basicamente ali o João programando. Começou com o João programando e a Fran atendendo e fazendo comercial, entre aspas, cobrança, essas coisas. Depois isso foi se automatizando, né? E aí, nesse momento, então, aí o software também já, imagino que já percebendo que os usuários conseguiam se virar sozinho, vamos dizer assim, Sim. Né? Nessa estratégia de PLG. E aí chega o Guilherme com essa bagagem de internet, né? De vender pela internet. Aí... A partir daquele dia, o software agora está disponível para download num site e esse site está aparecendo para todo mundo que pesquisa qualquer coisa relacionada. Caraca. O mundo explodiu. Boom. É tipo 100, 150% de crescimento ao ano, por anos. Loucura. Base dobrando e dobrando e dobrando. Caraca. E aí, cara, eu acho que a gente começa a viver um outro mundo, né? Outro mundo. E aí o que aconteceu? Porque daí o que acontece? A gente viveu o mundo também da virada da tecnologia, né? Que aí foi onde começou... A gente viveu isso com muita evidência, né? O quanto os computadores ficaram muito acessíveis ao longo dos anos. E foi muito rápido que isso aconteceu. Num dia a gente não tinha acesso a computador, no outro todo mundo tinha um computador em casa. Em poucos anos. Verdade. E isso afetou a Lan House. E foi bem na época que a gente começou a entender que estava começando... Eles, né? Começaram a entender que estava começando a caminhar para um platô de crescimento. Tipo, tinha aquele crescimento exponencial, aquela coisa acelerada, mas espera aí, olha, os números indicam que nós estamos indo para um platô, porque não está crescendo tanta lan house no mercado, tem algumas fechando, as pessoas estão começando a ter computadores em casa, as necessidades estão mudando. Aí foi onde instalou ali a necessidade do mercado. Opa, peraí, tem outro nicho de mercado utilizando o sistema, peraí. Mas a gente tá falando de um platô, a gente tá falando de um platô de, sei lá, já 20 mil estabelecimentos? 15 mil? Não, nessa época a gente chegou a ter próximo de 17 mil lan houses. Nesse platô, né? Caminhando para um platô. Não estava no platô ainda, tinha um crescimento exponencial, né? Mas tinha uma visão de que isso já estava em período de freagem, né? Ou de frenagem. Ou seja, ou a gente teria que revolucionar coisas no produto para acompanhar a tendência do mercado, que era o mundo ideal naquela época, de olhar assim, para onde que o mercado está indo, vamos junto, né? Só que ao mesmo tempo, nessa mesma época, começou a surgir esse outro mercado. E aí, o que levou-se anos para se criar na Lan House, e a gente já tinha o SEO, a gente já tinha o acesso dos clientes. Já tinha a base, né? Já tinha a base, já tinha o mecanismo que controlava a licença, né? E é tão antigo que hoje já mudou, né? Mas o sistema de criptografia do produto, para a galera não hackear o produto, era russa. E há 8 anos atrás ela não existia mais. Né? E a gente continuava usando. E ela só rodava numa máquina virtual velha XP ainda. De tão antiga que era. Então, tá funcionando no mas mexe, funcionava. Não, funcionando no a gente mudou para uma outra bem robusta também, mais robusta, mas que fornecesse mais recursos, né? Cara, aí você vê a importância da análise de mercado, do monitoramento de indicadores e de planejamento estratégico. Totalmente. Né? E de perceber as oportunidades. Eu fico assim, cara, muito admirado, porque o João é um programador, né? Sim. Mas ele já com uma visão de empresário... O João também vem de dentro do comércio, né? Então ele viveu dentro de comércio. E, inclusive para a experiência de desenvolvimento do Nex Café. Ele veio lá de dentro, né? E quando a gente foi começar a mexer no Nex Loja, no sistema de loja, eu entrei no segundo ano do Nex Loja, que foi quando eu entrei. Ele quis manter essa essência estendida para o comércio. Então, como é que a gente entende aonde está doendo? Qual que é a maior necessidade? A gente até brincou por muitos anos, falei até no evento do Tecno Update, que a gente se considera anti-ERP, né? Porque o ERP é algo
que remete a algo mais complexo, né? E pensando no nosso cliente, que é o pequeno, o lojista de bairro, cara, ele contra isso, né? contra É isso, né? O painel de avião, tá ligado? Muita opção. Então, a nossa premissa nunca foi resolver todas as dores do comércio, mas sim resolver muito bem as principais dores. Isso é uma essência que a gente traz desde o Next Café. Então, eu não tenho... mas não tem tal recurso. Beleza, talvez eu não queira ter mesmo. Porque eu entendo que para aquela fatia de mercado isso vai gerar mais complexidade, não faz sentido. Sim. Ele tem outras coisas mais importantes para se resolver, né? E entendeu muito bem a persona, né? Que vocês queriam, claro. Que vocês queriam atender. Cara, eu acho isso muito legal, porque foi uma pivotagem dentro da base que vocês já tinham, porque lógico que também teve esse movimento das próprias lan houses irem se tornando mais espaço de lojinha do que de acesso à internet. Então, eu estou entendendo para onde o meu cliente está indo e vou adaptar minha estratégia para isso. Mas também estou entendendo que começa a abrir um outro mercado, porque hoje a Nextar é mais de 50 mil estabelecimentos. Mais de 60. 60 mil estabelecimentos ao redor do mundo. Então, assim, cara, o que era um platô e tinha tudo depois para entrar numa era de declínio, virou uma chave para continuar. Não é que esse cara não vai ter dor, a dor dele está mudando de lugar. Está mudando de lugar. Isso nos obriga a continuar evoluindo. A readequar aqui o meu software, a minha estratégia, e a gente vai... Aí surgiu o Next Loja. Surgiu o Next Loja. Que daí foi onde a gente entendeu. Peraí, tem um outro mercado utilizando isso aí. Acho que tem uma necessidade. O João começou a perceber que a oferta de software para pequeno varejo não existia no mercado. Não existia. Naquela época, 11 anos atrás, tu pesquisava por qualquer coisa para gerir negócio. Um software de gestão, como a gente chama hoje, não existia. As opções que existiam eram para grandes big techs, eram para grandes magazines, eram sistemas mega caros, com implantações caras. Eu trabalhava numa empresa dessa, inclusive. Cara, assim nós estamos falando, eu trabalhei numa empresa que atendia grandes empresas, não dava para usar em pequeno comércio de bairro, porque era caro. Nós estamos falando de uma loja, sei lá, com 3 filiais, então são 4 lojas, um escritório, que para pagar a implantação o cara tinha que fazer pelo BNDES. Então, de tão cara que era. Então, o cara de bairro não aguentava. Não entra, não tem como. Ele não vai para esse lugar. Então, ele gerenciava no quê? No caderneta, no Excel. No Excel ainda era luxo nessa época, né? O pessoal ia no caderninho. Eu discordo de você em partes. Por quê? Porque a gente for falar lá em 2000... Isso não tá falando 2012, 2010... acho que até mais, né? Porque eu já via que tinha softwares para esse público. Só que eles não, em sua grande maioria, eles não tinham a facilidade e a simplicidade que é... E assim, gente, não entendam simplicidade como algo fácil. Eu estou dizendo a facilidade de uso que o Next tinha. Do cara conseguir se resolver sozinho. E aí, realmente, para você atender um lojista, só que se você não tem um software simples, você tem que ter o serviço de alguém indo lá. Né? Então, eu discordo em partes porque eu acho que tinha, mas eles... Mas não era escalável. Isso, exatamente. Porque, assim, quem que estava tentando atender o pequeno? Eram esses grandes softwares com versões mais enxutas, com implantações assistidas, com visitas técnicas agendadas. Tanto que até 5 anos atrás... Não foi criado para aquilo, exatamente. Ele foi adaptado ali, tentado... Tanto que até 5 anos atrás, hoje eu não escuto mais, mas até 5 anos atrás a gente nem escutava no suporte clientes, que vinham perguntando como é que faria para receber a visita de um técnico nosso. Porque eles já estão acostumados com esse modelo antigo, ainda estavam acostumados, né, com esse modelo antigo de que precisa um técnico vir aqui para instalar o sistema, para implantar, para ensinar a usar. Hoje são mais de 60 mil lojas e, sei lá, mais de metade da nossa base achou a gente pelo SEO, baixou, se registrou, paga e nunca nem falou comigo. Isso eu acho muito legal, cara, do Nextar. O cara, ele simplesmente pega e funciona, né? Isso, é isso aí, essa é a premissa. Cara, isso eu acho sensacional. Cara, eu baixei aqui e funciona, não precisei de ninguém, tá funcionando. Simples. A gente até tem um cliente que a gente visitou na Holanda, o Alan, que ele foi um dos exemplos muito práticos disso na época da internacionalização, inclusive. E foi incrível a história dele, porque ele é representante de uma grande marca de roupa na Europa. Tem, não sei quantas exatas, mas tem muitas filiais, são lojas de grife, pequenas lojas de grife. Então, na época, ele estava buscando um software para gerenciar as lojas que atendesse às necessidades dele. Ele focou primeiro nas necessidades. Então, tinha muitos recursos lá que ele queria, que a gente não tinha, porque ele precisava de algo muito específico para a loja de roupa. E o Next, desde o início,
ele nasceu não segmentado. Então, a gente pensou ele desde o dia 1 para atender os mais variados ramos de atividade. Então, tipo, cara, eu vou fazer de uma forma que isso aqui fique flexível a ponto de que qualquer um consiga usar. Então, hoje eu tenho exemplos. Tem um hospital na Tanzânia, no interior da África, usando o sistema. Real mesmo? Real. E a gente tem uma rede de mercado no Japão com 27 lojas enorme que parece um shopping utilizando o sistema. Então, vai de 8 a 80 muito, muito fácil. Então, tem tudo quanto é tipo. Tem mais de 40 segmentos do varejo catalogados usando o sistema de forma diferente. Loucura, fora as loucuras que a gente não conhece, como tem um centro de manutenção de elefantes, tem um centro de manutenção de helicópteros em Goiânia que utiliza o sistema. Então, acabou abraçando essa coisa. Essa questão de ser mais flexível a ponto de conseguir atender o mercado. E essa foi a essência desde quando a gente começou a desenvolver o Next Loja até hoje, né? Então, não tinha como entrar no mundo da complexidade, ir para aquele lugar de atender coisas específicas. E esse cliente da Holanda, ele foi assim, ele começou a buscar um software que atendesse as necessidades dele. Então, ele precisava do quê? Cara, grade de cor e tamanho. Uma coisa que para 90% dos comércios, inclusive, que usa grade de cor e tamanho, eles não usam. Mesmo que se o sistema tem, porque é complexo, é difícil de usar. O fornecedor já não fornece o produto com grade, e tu converter aquilo e vender e controlar o teu estoque por grade é uma loucura. Alguns cenários ainda cabem, como calçado e tal, mas é minoria. Mas ele estava buscando, e aí ele tentou encontrar um sistema lá na Europa, o sistema era caro, ele levou 1 semana para conseguir instalar o sistema. Ele fez uma pergunta para o suporte, eles responderam em 2 dias. Nossa. Então, e aí ele passou por umas 3 experiências assim, até o dia que ele se esbarrou no Nex. Mas ele ficou na dúvida, falou, pô, será que é para mim? Não sei. Então, aí ele instalou, vou ver qual que é. Ele falou que em 5 minutos, eu tenho esse comentário dele gravado, inclusive. Ele falou que ele baixou, em 5 minutos, ele cadastrou um produto, porque era muito fácil. Ele cadastrou um cliente, ele se cadastrou como cliente. E ele tentou fazer uma venda. Ele tentou fazer uma venda, como ele já tinha uma impressora no computador, o sistema já abriu, pediu para ele configurar, já selecionou o modelo de impressão, recibo, impressora, fez a venda, saiu a impressão, ele fez tudo, ele olhou assim, pô, peraí, já tá funcionando, eu posso usar já. E não precisei falar com ninguém. Né, velho? E não precisei falar com ninguém. Aí ele falou, vou tentar falar com eles para ver o que mais que tem nesse produto. Ele chamou o suporte e foi atendido em menos de 5 minutos. Cara, que loucura. Eu quero pegar essa parte aí, eu acho muito legal da história. Teve uma vez, eu não lembro se eu tava conversando com o João, com o Guilherme, mas eu falei assim, cara, o que levou vocês a internacionalizar e tal, né? E aí eu me lembro de ter recebido uma resposta assim, falou assim, cara, a mesma dor que o brasileiro tem é a dor do resto do mundo. Exato. Só mudou o lugar. Só tem detalhes ali específicos, mas a dor é a mesma. É a mesma dor. Assim, a essência da dor. Sim. Evidentemente que aí você tem algumas particularidades, né? Principalmente no Brasil, que tem uma jabuticaba aqui, igual a reforma tributária, igual essas coisas que dá uns calafrios, né? Mas acho que isso é outro aspecto. Cara, se você consegue fazer um RP no Brasil, meu amigo, você consegue ir para qualquer lugar do mundo. E eu achei isso muito interessante, essa visão, né, cara, da dor. Meu, isso aqui é uma dor, se é a dor do cara aqui no Brasil, é uma dor fora do Brasil também. Exatamente. E começou assim, né, a internacionalização, porque ela foi orgânica no início. O sistema começou a crescer muito aqui, o primeiro ano, depois que eu entrei ali, a gente começou a visitar comércios já com uma outra visão, uma outra imagem, até sabendo o que perguntar, porque eu vinha desse outro software que fazia implantação aí que eu te comentei, então eu fiquei anos trabalhando dentro dos comércios, implantando, ensinando, treinando, ajudando comércios a estruturarem e gerenciar esses negócios, então a gente já conhecia a dor dentro para fora. E a gente já sabia onde doía mais, dentro dos comércios. A gente continuou fazendo visitas na região, pelo Brasil, ali, entendendo, ouvindo os lojistas, igual ele fazia na Lan House lá no passado. E o que aconteceu é que começou a aparecer o quê? Fulano, brasileiro, tá morando na Itália e tá trabalhando no negócio. Legal, cara, Europa oferta igual o Alan comentou da Holanda, é caro, é difícil. O cara tem um contato do Brasil, foi lá e botou o Nex. Vários motivos pra galera Então, aí começou, né? Oriente Médio, Ásia, Europa, Estados Unidos, América do Sul. Começou a surgir vários brasileiros lá fora utilizando o sistema, em outros países.
E aí começou a surgir as necessidades, que são as particularidades. Cara, mas aí- moeda não funcionava, porque daí as casas decimal não batiam, porque daí não era preparado para aquilo. Aí começou a loucura. Aí foi onde a gente começou a pensar, cara, temos que internacionalizar. Por onde a gente começa? Vamos começar a resolver na dor desses. Então, mas peraí. Aí você contou a história do holandês lá. Certo. O holandês já entrou num momento Que já estava internacionalizado. Já tava. Beleza. Porque assim, parece que é fácil. Ah, então beleza, o pessoal pensa na dor aqui, solta um software lá e tal. Cara, não é tão fácil assim. Eu conheço, né? Eu já conheço o JP há um tempo, conheci o Guilherme, o João também. E se tem uma coisa que esses caras prezam, é a usabilidade do software, a facilidade de uso. E eles são extremamente críticos para colocar uma linha de código lá dentro do software. Eu sei por experiência própria, tá, gente? Já tentei algumas vezes lá. Eles olham com muito carinho onde isso vai aparecer, onde isso vai impactar para o usuário. E com toda a razão. Um bug ali, cara, são mais de 60 mil estabelecimentos que vão ser impactados. Né? E aí, quando a gente vai falar, então, de internacionalizar, cara, são diversas línguas. Sim. Né? Começa pela premissa. Não é um negócio fácil de fazer. Hoje, ainda com inteligência artificial, a gente consegue ainda ter uma tradução um pouco melhor, mas isso... Mas ainda está engatinhando ainda, né? Mesmo com a inteligência artificial, ainda está engatinhando. Mas lá em 2000 e, sei lá, bolinha, cara, não era fácil de fazer tradução de software desktop ainda. Sim, instalado. E aí, como é que foi essa parada aí? Então, começou... Eu acho que o foco começou assim, primeiro, por onde começar, né? A preparar o produto lá para fora. Então, a gente tinha que primeiro agir onde estava doendo mais. Naquele momento, como a gente ainda não estava fazendo SEO, não estava propagando lá para fora, a dor estava em quem usava a versão em português. Então, no primeiro momento, a gente não olhou para a linguagem. A gente olhou, cara, o que a gente precisa para o produto conseguir atender minimamente esse pessoal que está lá fora. Foi onde a gente começou a trabalhar com configurações de casas decimais para atender as mais variadas. Por exemplo, o Japão não usa decimal, né? Não tem centavo. É todo o número inteiro. Isso gera complexidade. Isso foi um dos maiores desafios tecnológicos. Parece uma bobeira, né, cara? Parece, mas é... Agora, para quem é programador, ou até mesmo matemático, ou sei lá, que tem a noção, pensa assim, em tela é muito fácil esconder a casa decimal. O cara só vai vender sempre inteiro, então não tem o que dar errado. Só que pensa que um mercado como o Amugen Foods, que fica no Japão, eles vendem hortifruti, que é um produto com venda fracionada. E como é que não tem casa decimal venda fracionada? Não tem. Ué, mas daí... Só que aí tu pega uma estrutura de banco de dados, internamente ele tá quebrando. Ele tá quebrando. Isso vai dando diferença de centavos, no final do dia tem centenas de dólares de diferença num relatório. Como superar isso, sabe? Isso foi um dos maiores desafios que a gente percorreu no produto. Foi um dos motivos que a gente foi lá pro Japão, inclusive. Se você pega... E o extremo também é verdadeiro, né? Você pega, por exemplo, um país com uma inflação enorme, né? Sim, tem muitos milionários. Você tem... Quanto você ganha? 3 milhões de... A gente passou pela fase agora recente da Argentina, da inflação ali desequilibrada, desestabilizada. A gente teve que desenvolver recursos às pressas para ajudar eles. Porque os caras falavam assim, cara, tem que ter uma forma... Não tá aguentando as casas aqui. Tem que ter, não só isso. Até isso aí não foi um problema, mas a gente não tá dando conta porque a gente tá tendo que alterar o preço das prateleiras 3, 4 vezes por dia. Meu Deus, porque a inflação tava bum. A gente teve que desenvolver recursos para facilitar o ajuste de preço. E aí loucura, fazer... Velho. Aí o cara quer usar uma balança. Aí a etiqueta da balança é desse tamaninho. O número que ele vai botar é isso aqui para vender 1 quilo de carne, tá ligado? Então, cara, como faz caber numa etiqueta? Como faz caber num recibo? Como faz fazer a coisa ficar funcional, né? E aí começou assim, tipo, vamos falando com esse pessoal que tá lá fora e vamos entendendo onde é que tá doendo, onde não tá funcionando, onde tá faltando e vamos desenvolver. Começou a ficar redondo pro brasileiro, nesse meio tempo a gente começou a traduzir o produto também, a adaptar o produto. Criamos uma forma de tradução, que ela funciona para qualquer linguagem do TF8, e aí fizemos as primeiras versões em inglês e espanhol. Que é o que a gente tem até hoje, né? Agora que a gente está com planos para expandir para outras línguas. Mas com inglês e espanhol e tem atendido o mundo todo. Português, inglês e espanhol. Português, inglês e espanhol já é a oferta atual. O holandês usa inglês, por exemplo. Inglês. Legal. E, cara, o japonês usa inglês, tá ligado? Então, acaba... A oferta de software no Japão também é ruim, por incrível que pareça, né? A gente pensa Japão é tecnológico. O Japão é tecnológico em hardware. Coreano é em software.
O que eu vejo no Japão, meu irmão teve lá, assim, tem alguns conhecidos lá, que eu vejo é que eles têm alguns softwares de grife. Tá naquele cenário que você citou no Brasil lá Isso, atrás. é caro. Você tem um software de grife muito caro. É caro. E aí você não tem o que atende Se tu vai no varejo, o pequenininho. não tem, não usam sistemas. Então, justamente por essa oferta. Não tem. E aí, se tu for na Coreia, já é um cenário inverso, né? Porque a Coreia já é muito forte em software. Cara, e vocês não precisaram fazer, então, a tradução para japonês? Ainda não. Já fiz brincando, testando. Mas quebra os botões todos. Mas já... Porque o arquivo de tradução é muito simples de trabalhar e aceita qualquer coisa no TF8, né? Então, dá para brincar com qualquer língua ali. Se quiser traduzir em francês agora, em 10 minutos nós traduzimos com uma IA e aí botamos no ar uma versão. Tá prontinho para isso, tá ligado? Claro, tradução grosseira, né? Obviamente, né? O processo de internacionalização não foi tão simples assim de pegar um arquivo, traduzir e botar no ar, porque... Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria puxar, porque parece assim, você contando aqui, né? Em 5 minutos, fala, então, a gente pensou o quê? Cara, dá muita treta, né? Dá muita, não. Por exemplo, as nuances do espanhol, elas são mais desafiadoras do que as do inglês. Dá um exemplo aí. Um exemplo, a palavra cancelar. Que em um país significa cancelar e no outro país significa a mesma coisa que pagar, quitar. Aí o cara... Aí o botão cancelar venda, o que significa? Puta, cara. Entendeu agora o buraco? Eu tô cancelando aqui e não tá pagando. É lógico que você tá cancelando. Isso, porque então, no entendimento da cultura do país é cancelar a dívida. Cara, que loucura. Não cancelar a transação, tá ligado? Então existe um outro termo... E é no mesmo espanhol. No mesmo espanhol. Igual tem o inglês, tem suas variações, sim, né? Sim. O espanhol tem muito mais. É um desafio enorme. E aí, o dia que apareceu no suporte, foi a primeira vez que a gente se esbarrou nisso, porque apareceu no suporte um cliente que chegou no suporte, tô com uma dúvida aqui que eu preciso cancelar o Nex. Aí, o cliente foi direcionado para o time de cancelamento, que cuida do churn. Chegou lá, o cara, não. Ué, você não quer cancelar o Nex? Eu tô te ajudando. Ele queria pagar a licença do Nex. Eu quero pagar. E aí a gente até entender, aí a gente começa. Mas isso foi um trabalho assim que parece que foi simples, mas não foi. Então a gente chegou a fazer uma imersão com pessoas de outros países, de trazer pessoas com empresas de intercâmbio, de Polônia, de vários lugares do mundo, trazer para Floripa para fazer uma pesquisa de mercado, de cultura de outros lugares, para eu começar a entender. Só que a maior parte disso foi criada pela nossa equipe de suporte, nossa equipe internacional incrível, cara. E hoje nós temos uma documentação interna de correlação dos termos similares que têm significados diferentes e qual que é o termo em comum para o mesmo. É como se fosse um dicionário interno para o suporte, que serve também para o produto, obviamente. Já também pega esse ponto aí eu acho que esse ponto do suporte, acho que o desenvolvimento a gente já viu que tem extremos desafios, né? Sim. De pulverização, escala, simplicidade, particularidades e tal. Mas, cara, atender, meu amigo... Atender em 3 línguas com essa diversificação de palavras dentro de uma mesma língua. Cara, é um desafio. Estressa um pouquinho mais essa ideia. Até por isso, o turnover do nosso time de suporte fiscal, suporte internacional é quase zero, né? Porque o pessoal é tudo já macaco velho, né? Já gente antiga, né? Gente que já tá há bastante tempo ali na função, já tá com bastante maturidade. Hoje essa é a área que você coordena lá, né? Sim, coordeno toda a parte de suporte e atendimento. E como é que foi montar esse time, né? E o tipo de treinamento que você dá para esse cara? Como é que você recruta esse tipo de pessoa? A gente entendia o nível de dificuldade disso. Na época, até o time nasceu na mão do Vidal. Você conheceu o Vidal, Luciano Vidal, hoje é nosso líder de CS. Na época a gente entendeu que era tão complexo que talvez não desse para misturar naquele primeiro momento com toda a operação de suporte, que era uma operação grande, e ali o internacional demandaria um cuidado um pouco mais especial. Então o Vidal ele é muito fluente no inglês, tem uma fluência no inglês incrível, arranhava bastante no espanhol, e a gente trouxe pessoas com muita fluência para dentro da empresa. Entendi. Então a gente trouxe na época um venezuelano, a gente trouxe um californiano, a gente trouxe pessoas que tinham uma fluência muito boa e que eram estudantes de línguas, pessoas que já eram... Mas estavam morando no Brasil. Estavam morando no Brasil. Em Floripa ali. Inclusive um dos caras que a gente teve na equipe, ele era bacharel, ele era venezuelano, acho que era venezuelano, não lembro, posso estar falando o país errado, mas faz muito tempo. Mas ele era
fluente em espanhol, né, lá. Tinha estudado, estava no Brasil, estudando línguas em inglês. Meu Deus. Não, o cara era fera. Era fluência, assim, animal, sabe? Então, a gente começou a trazer perfis, assim, que eram muito preparados. E difícil de achar. Difícil de achar. Difícil de achar. Por isso que estão aí até hoje. São perfis que são muito mais maduros, são perfis muito mais profissionais, tem uma tendência, como estão muito preparados, tem uma tendência a ter um lifetime maior, vamos dizer assim, na empresa, né? E que, se Deus quiser, ficam aí com a gente para sempre, né? Mas é uma equipe que foi se formando ali na mão do Vidal. Depois de um tempo, né, a gente teve essa necessidade de por ser uma empresa que não tem vendedor, não tem representante, não tem ninguém lá na rua vendendo o sistema, a gente começou a cuidar mais da parte CS, né? Sim. E aí o Vidal, como tinha muito esse domínio, acabou indo para lá, eu assumi o time internacional, e a partir dali a gente começou a estruturar, né, toda a internacionalização, né, a partir daquele momento. E eu acho que a dificuldade foi isso, foi encontrar essas nuances, mas talvez a das maiores dificuldades não foi nem... Foi também... É que teve muita, né? Mas uma outra dificuldade que a gente teve foi precificação, por exemplo. É que eu falo assim, se a gente analisar esse mundo pré-pandemia, cara, era muito difícil porque você tinha que ter uma pessoa presencial. O cenário era completamente diferente. Eu tive a oportunidade de visitar a Nex, né, antes pré-pandemia. E eu lembro de vocês falando, cara, a gente vai ter que sair daqui, da CAT, né? A gente vai ter que sair daqui porque não tem jeito, não estamos fazendo uma outra sede e tal. Embora, gente... os caras atendem mais de 160 países, mais de 60 mil licenças, né, do software, e a equipe é de, sei lá... Hoje 48. 48 pessoas. Assim, é extremamente escalável. E nem todos esses 48 atendem, né? São pessoas que às vezes estão em back-offices ali, operacionais, estão apoiando o time em operações, né? E eu lembro que na época que eu visitei vocês lá, vocês já tinham uma quantidade significativa de pessoas, né? Porque era tudo presencial, não tinha esse advento aí do home office tão... A empresa toda, antes da pandemia, estava na casa aí dos 100 colaboradores, 110, próximo disso. Então, era difícil, né, de você até contratar suporte, ter ali presencial, ter escala. Meu, o cara tá no Japão, velho. Qual que é o fuso horário do Japão comparado ao brasileiro? É um baita desafio, são 12 horas de diferença. Né? Então, baita desafio um atendimento, né? Hoje, beleza, hoje a gente já tem ali inserida a inteligência artificial que nos ajuda 24 horas por dia, né? Mas por muito tempo a gente não teve, né? Então tinha um time para o Japão, tinha um time de resposta maior, né? Entendi. Inevitavelmente, né? A gente sempre atendeu no fuso do Brasil, né? Então, para alguns países tinha um time de atendimento maior. Entendi. Esses são alguns desafios que vocês precisaram passar. A gente chegou assim, a gente tinha, para diminuir esse time, hoje o nosso atendimento é das 9 às 18. Mas a gente já chegou a atender das 8 às 22. Das 8 da manhã às 22 da noite. Então a gente dividia em 2 turnos. Por quê? Porque a gente assim diminuiria o time. Entendi. Porque qual que é a maior incidência de suporte? Geralmente é na primeira hora do dia. Quando o cara tá abrindo o negócio, tá abrindo a loja. Eu pego o cara abrindo a loja no Japão. Ainda consegue ter um range ali que fica quase praticamente no mundo todo, né? E quando a gente olha o relatório, os relatórios de atendimento, as categorizações de atendimento, a maior parte de atendimento mais prioritário, vamos dizer assim, mais emergenciais, elas ocorrem nas primeiras horas da manhã. Né? Os atendimentos da tarde, claro que pode ocorrer também emergências e urgências ali, mas a tendência é que os atendimentos da tarde sejam mais dúvidas que não tem problema nenhum esperar um pouquinho. Sim, pode ser um ticket, por exemplo, não é necessariamente um chat que tem que estar respondendo. A gente sempre encarou como real time, mas para alguns países acaba tendo esse time maior, né? Mas a gente tinha esse cuidado. Até a gente conseguir ter um atendimento automatizado ali para expandir o horário, né? A gente começou a atender até as 22 horas. Mas é legal entender, né? Porque você realmente não foi um cliente lá que ligou e falou assim, vocês têm que atender até não sei o quê, que mudou tudo a empresa, né? Falou, cara, isso aqui é o que dá para fazer dentro da realidade, né, financeira, equalizando a conta. Exato. E é isso que a gente vai ofertar. E um desafio enorme operacional. Você tem que manter gestor, tem que manter coordenador, tem que manter especialista, tem que ter um dev de aviso, de sobreaviso, porque pode dar ruim alguma coisa. Cara, por isso que eu falo, né? Além do software, quem vê o Nex funcionando ali e tal, o suporte, parece que tá tudo maravilha. Lá atrás, né, cara? Nós que estamos à frente ali, a gente chega a criar o hábito do imediatismo, né? Porque eu tenho isso, é uma coisa que
veio para mim até atrapalha, às vezes, a vida social, porque qualquer mensagem que tu me manda, eu vou te responder de bate-pronto. Tipo, é muito raro. Hoje eu tenho me policiado. Tipo, quando eu vejo que eu tô em uma rotina, uma reunião, alguma coisa, eu vejo que chega mensagem, eu consigo tentar priorizar, assim, mas tô tentando quebrar isso de mim, sabe? Porque por causa dessa época aí, não tinha como não responder. A resposta tinha que ser aqui, porque o lojista tá lá do outro lado com a loja parada e o analista tá precisando de um apoio. Empatia com o cara lá, né? O cara me chama, um plantonista, num domingo, 4 da tarde, com a loja parada, o plantonista não deu conta de resolver, e o cara me chama para pedir ajuda, a resposta tem que ser na hora. Já pego... A gente brincou de que a gente era tartaruga ninja nessa época, porque eu e o João, principalmente, cara, onde a gente fosse, a mochila tava nas costas com o notebook. Você tá usando muito termo que boa parte do pessoal não vai entender. Tartaruga ninja, né? Fazendo um disclaimer. Não pode, que a tartaruga ninja é tão antiga assim. Procura aí no Google, tartaruga ninja. Eu não acredito que é tão antiga assim. Hoje a gente tá mais pro Mestre Splinter. Né? Todo mundo velho cansado. É verdade, cara. Ah, cara, legal. Então, você vê os desafios que ocorreram, então, não só no desenvolvimento, ter uma interface, né, simples, amigável, né? Simples, que o cara, pô, fácil, como é o termo que os clientes usam. Sabe usar. Tem muitos desafios aí, como você já entrou em alguns. Eu imagino que tem muitos outros que não dá para entrar aqui no mérito da questão. Mas no atendimento também foi algo... tem sido algo muito desafiador, né? Principalmente ganhar escala, né? Porque acompanhar a escala de crescimento da empresa é desafiadora para o atendimento. Eu acho que principalmente pela postura de vocês. Porque assim, cara, se você fala assim, ó, não, eu vou escalar o atendimento, mas eu não tô nem aí pra experiência do cliente. Aí você sobe lá qualquer coisa lá, uma FAQ lá com um monte de pergunta e resposta, e beleza, deixa o cara se virar. Mas eu admiro muito essa postura da Nexa. Vamos fazer um teste? Meu Deus. Ó o Faustão aí. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer um teste. Pessoal que for do suporte, me perdoe. E é isso que eu acho interessante, porque assim, cara, vocês escalam, mas sem abrir mão, porque são empáticos com quem tá lá na ponta. Acabei de mandar um oi. E vou mandar vou dizer que eu tô com um problema. Os caras já grampearam seu telefone lá, cara. Já sabe que é teu. Esse é o JP. Hoje, eles não escolhem o atendimento. Hoje a distribuição é automática, né? Ela tem todo um sistema automatizado. Ele já identificou o problema que eu tenho. Daí aqui a parte da inteligência artificial. Já direcionou para o time. Legal. E no máximo 2 minutos eu tô com o analista. Em qualquer lugar do mundo. E com uma equipe de... 48 pessoas. 48 pessoas. Cara, da hora demais. Vamos pegar esse ponto aí, que acho que ele é importante. Hoje, dá para ver que a Nextar, ela tá sempre antenada no quê? Não só na estratégia do negócio, né? Entendendo onde o lojista, onde está a sua dificuldade, onde o calo está apertando, mas também vocês estão antenados. Só encerrar porque já me atenderam. Então, só para avisar que é teste. Então, eu simulei um erro do banco de dados. Tipo, eu tô com um erro no meu Nex. Então, em menos de 1 minuto, eu fui atendido. Né? Então, eu queria entrar nesse ponto aí, porque já deu para ver pela história de vocês que vocês estão antenados na dor, cara. Para onde essa dor tá indo, se ela tá mudando, se não tá. Também estão antenados em tendências do mercado, né? Pô, já aplicaram ali um modelo de PLG. Sim. Lá atrás, né? Já venderam pela internet lá atrás, internacionalizaram lá atrás. E agora a gente tem uma série... Analista dando oi. Eu mandei minha dúvida, foi menos de 2 minutos. Mandar uma foto para ela lá, falar assim, depois você assiste o Além do Software. Eu vou mandar aqui. Mandar uma foto. Aí. E agora a gente tá vendo muita mudança também, né, cara? Principalmente com inteligência artificial. Com certeza. Esse é o maior desafio, né? Agora. E eu tô vendo, você já acabou de mostrar, né, na verdade, que já tá aplicando isso no seu atendimento. Indo para esse lado, JP,
Eu sei que vocês já estão fazendo uma mudança também de tecnologia, né? Vocês não tinham uma versão mobile do Next, A né? mobile tinha, né? A mobile ela nasceu em 2018, por aí. A versão, só que era uma versão só de acompanhamento, né? A versão Tá. que faz venda nasceu agora em 2023, mas a gente, todos ainda com banco local. Então é uma coisa que a gente traz o legado lá do Next Café, né? A gente trabalhou muitos anos só com banco de dados local, precisando instalar, precisando fazer backup, dependendo da máquina do cliente, né? Então, agora não, agora estamos com o que a gente chama de verdade na nuvem, né? Então, o banco de dados está na nuvem, mas para não perder aquilo que a gente tem de essência, vamos dizer assim, o banco de dados local ele permanece como uma cópia do banco da nuvem e a gente criou um mecanismo para permitir que essa loja não pare. Então, o cara pode estar acessando nossa versão web pela internet ou tá usando a versão desktop com o banco de dados na nuvem se ele ficar sem, vamos dizer assim, sem internet. A maior parte dos sistemas web param de funcionar, obviamente. O Next não para. Porque ele ainda mantém uma cópia do banco local e continua operando e sincroniza assim que tiver conexão. Ao mesmo tempo, se eu atendo áreas remotas. Eu tenho um cliente no interior da Amazônia. Esse caso é da hora, né? E lá é uma vila com 4 lojistas no interior da Amazônia. Eles operam por gerador. O sistema funciona só algumas horas do dia, que é quando o gerador está ligado. Não tem conexão na internet. Hoje em dia eles até poderiam ter, se tiver Starlink e tudo mais. Mas é uma área ainda bem carente. Não tem. Vou te mostrar uma foto do comércio, é menor que o estúdio que nós estamos gravando. É uma salinha, uma casinha de madeira pequenininha, um comércio que atende uma vila com 400 pessoas. E o cara, para conseguir licenciar o sistema, ele paga. Não tem internet para atualizar a licença automático. Ele precisa licenciar offline. Então, dá mais ou menos 4 horas rio abaixo, até Castanhal, no Pará. Meu Deus do céu. Para entrar em contato com a gente, pegar a licença offline que não pode ter erro, né? Porque se ele digitar errado lá, lascou, e 5 horas rio acima. E assim ele faz toda semana para repor os produtos da prateleira também. Então esse cara, ele nunca vai vir para a nuvem. Mas eu mantive uma estrutura que é possível atender os dois mundos. E isso eu acho muito legal, cara, porque quando a gente fala de tecnologia, assim, é comum de ver a galera se apaixonando pela tecnologia, no sentido de pela linguagem de programação, então isso aqui tem que ser em Node com Angular, com não sei o que. Cara, eu acho que vocês resolvem o problema, cara. Eu sou apaixonado pela dor do cliente, cara. Cara, vai resolver o problema? Então o que você vai usar? Eu não sei, tem que ser local, tem que ser híbrido, tem que conectar com a internet, mas como é que vai resolver? E a mesma coisa o celular, o smartphone também, ele tá conectado no banco da nuvem, só que ele também tem um banco local. Eu tenho clientes que, por exemplo, aqui em Jaraguá do Sul, aqui não, né? Lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, próximo de Florianópolis. É uma região mais de interior. A loja é uma loja que vende produtos de grãos, coisas assim, atende muitas fazendas. O vendedor dele anda com o celular, fazendo a venda pelo celular, visitando as fazendas. Não tem conexão com a internet. Então, ele está lá fazendo venda. Ele sai da loja, enquanto tem conexão, o estoque está atualizado, bonitinho, tudo automático. Ele está lá, faz as vendas, não tem internet, faz tudo bonitinho. A primeira conexão à internet que chega, as vendas já estão na loja, já estão sincronizadas, tudo. Então, ele não depende, né, de ficar preso a uma internet para fazer funcionar um modo plataforma inteiro. Então, web, desktop, aplicativo rodando dentro das máquinas de cartão. Então, tem hoje uma casinha de cachorro-quente, o cara vende cachorro-quente, ele tem só a barraquinha de cachorro-quente. Ele não pode ter um computador. Um smartphone até serviria. Mas hoje, muitos usam o sistema... O próprio dispositivo. Rodando dentro da máquina de cartão. All in one, né? Então, o cara já está ali na máquina de cartão, já cobra, já gerencia. E se ele quiser gerenciar melhor o negócio dele, ele acessa esse mesmo sistema da web de casa e dá continuidade, faz o que quer, olha o relatório, faz gerenciamento. Então, a gente permitiu que o pequenininho tivesse o mesmo poder de gerenciamento dos grandes. Acompanhando essa evolução tecnológica. Né? Pô, agora a gente tem recurso para fazer isso. Pô, agora tem recurso para fazer aquilo. Agora o cara tem internet. Agora tem não sei o quê. Né? E como fazer o atendimento acompanhar isso? Da hora, boa pergunta. Te devolvo a pergunta. Que era talvez o ponto, né, do nosso papo agora no último. Acho que esse é um maior desafio, né? Porque a gente não quer abandonar e não tem a premissa de abandonar o atendimento humanizado. Essa essência, né? Essa essência, exatamente. Mas como ganhar escala, né? Se eu só colocar gente para atender, como negócio, em algum momento a gente entra num platô e não fica lucrativo, né? O custo operacional fica gigante. Então, precisa se ganhar escala. Então, hoje a gente está com a inteligência artificial
e lutando, fazendo todo um cronograma para não perder a humanização. Então, tem muitos protocolos que a gente faz que vai contra o que a maioria faz. Né? Então, a inteligência artificial, ela ajuda o cliente, ajuda 24 horas por dia. A gente tem custo a mais para transformar a linguagem em NLP, linguagem natural. Enquanto estiver em horário de expediente de atendimento, toda resposta da IA acompanha de um botão, quero falar com alguém. Toda. De forma muito fácil. Então, se o cliente chegar e falar, der um oi, a IA falar oi, e o cliente, não quero falar contigo, quero falar com o humano. Ele vai falar com o humano. Então, e a gente mapeou todos os assuntos. Ele consegue identificar, né, que é um IA mesmo que tá falando. Muitas vezes não, a gente vê muito eles batendo papo, assim. Às vezes ainda entrega porque tem o botão que vai junto e tal ali, né? O botão entrega um pouquinho, né? Mas ela a nossa intenção nunca foi esconder, né? Tanto que a recepção dela oi, eu sou um assistente virtual e, né, tô aqui para te ajudar e tal. E muitas pessoas hoje, com a tecnologia avançando, já estão se acostumando a lidar com inteligências artificiais. Então, tu vê clientes com muito mais maturidade batendo papo com a IA ali por horas, às vezes, dentro do suporte. Então, o que antes, por exemplo, sei lá, 3 anos atrás, era uma dificuldade de entregar um boleto para um cliente renovar uma assinatura, hoje eu entrego o boleto 24 horas por dia. A IA faz isso sozinha. Então, o cara assim, quero renovar minha assinatura. A IA pega o Pix, pega o boleto, entrega tudo prontinho para ele. Recebe o comprovante, faz pré-liberação, não deixa a loja parada, faz tudo sozinho. Então, isso vai fazendo com que a gente ganhe escala. Né? Parte do fiscal, por exemplo. Cara, o que é mais fácil, Jonathan? Você que tem muita experiência. Ou, às vezes uma rejeição fiscal muito boba, se um cadastro errado, alguma coisa errada. É mais fácil cair na mão de um analista, fazer um acesso remoto, ou eu te mandar uma instrução com passo a passo, um vídeo, um tutorial, rapidinho tu resolve. É muito mais rápido. O cliente está vendo que aquele caminho é rápido. Sim. Então ele está engajando cada vez mais. Sabe? O acesso remoto é demandoso, é demorado, às vezes a pessoa não tem conhecimento, não consegue liberar. Às vezes, para um acesso remoto, como a gente atende o leigo, pequeno comércio, um acesso remoto às vezes leva 20, 30 minutos. Isso é muito legal, né, cara? Quando a gente consegue entregar esse tipo de conhecimento de forma escalável, né? Ontem eu tava... E a gente está se preparando para uma etapa nova bem legal aí, que vai ser bacana. Que agora vai entrar, que é um dos avanços, 2 avanços que a inteligência artificial agora vai fazer, nossa, lá, que vai ser que é bem bacana, já está em teste, né? Que é ela conseguir responder áudio, né? Ela responder com texto, mas ela responder áudio e responder por imagem também. Da hora. Porque tem muito cliente que pega o WhatsApp, tá na correria da loja. Sim. Imagina a loja rodando, tu é o único. Muitas vezes tu é tudo dentro da loja. Tu é o vendedor, tu é o caixa, tu é o estoquista, tu é o cara que recebe o fornecedor. Pequeno lojista é isso aí. Então, às vezes, deu um erro, deu um problema, eu tô com uma dúvida. O cara tira uma foto e manda. Isso é legal, assim. É inevitável acompanhar essa evolução tecnológica, né? Mas esse ponto do conhecimento eu achei muito da hora também ontem, cara. A gente tava lá no stand da Autocom, né? Passou um pessoal ali e tal, do Rio Grande do Sul. Aí eu falei, você conhece TecnoSpeed já? Pergunta padrão, né? Já conhece TecnoSpeed? Aí o cara falou assim pra mim, olhou minha cara, assim, quem nunca acessou o site da TecnoSpeed? Com o dedinho assim, quem nunca acessou o site da TecnoSpeed para resolver alguma dúvida fiscal? Autoridade. Aí eu falei, cara, aquilo bateu muito forte, assim, né? Porque a gente tem lá um validador que a gente tem as respostas, tenta deixar as respostas mais simples, que o usuário entenda. Né? Então eles batem lá porque eles conseguem se resolver. E muito material de blog, né? Material do blog, o validador, o monitoramento da Secretaria de Fazenda, que eu vejo print nos grupos, assim, não, caiu ou não caiu? Tá oscilando ou não oscilando? Não, o cara, pum, lá, falei, cara, como isso impacta a vida das pessoas, né, velho? E tu lembra que em 2017, por aí, eu e você, a gente conversava sobre isso, sobre o quanto conteúdos de blog, materiais de ajuda, eles podem criar autoridade e trazer o cliente pra gente, né? Porque era uma coisa que a gente sempre trabalhou, né? Sim. Ali, nosso blog, nosso material. Hoje, por exemplo, eu tenho página do meu central de ajuda, que é a parte de suporte, né, de tutoriais, que uma página é mais acessada do que o nosso site inteiro. Sim. Por exemplo, o site principal, não estou nem falando do central de ajuda, né? A gente tem hoje
tutoriais de como instalar e Impressora. resolver problema de qualquer tipo de impressora que tem no mercado mundial. Cara, isso aí, vocês são top, meu. E nós vamos começar a São bater de frente com a top. TecnoSpeed agora. Vamos começar a lançar os documentos fiscais lá também. Ah, bora. Não, mas é diferente. O material Bora. é diferente. Você é meu cliente, você pode tudo. Não, a premissa do material que a gente está criando fiscal, ele é diferente do que a Tecno faz, né? Eu acho que o que a Tecno faz é incrível, porque nós consumimos muito, né? Então, se pegar o histórico lá, a gente chama pouquíssimas vezes o suporte de vocês. A gente consome muito os materiais, porque são ricos, então a gente se atualiza por eles, a gente consome os materiais. Mas o material que eu preciso montar, ele tem um outro tom, né? Porque ele vai lá para a ponta mesmo, lojista mesmo, né? para esse leigo, né? Então, como é que eu ensino esse leigo a descomplicar a vida dele no fiscal, que é uma coisa que ele não está nem... Né? Então, a gente vai por esse caminho também. Mas, por exemplo, tutorial de impressora, nós temos fabricantes que ofertam o nosso tutorial. Então... E se a impressora dá pau pra caramba, aí vai gerar muito acesso. Não, mas a gente tem parceiros, né? Como a própria Epson, que é parceiro da TecnoSpeed também, que a gente ajudou eles a ajustar driver, porque tal configuração ficaria melhor para a maior parte dos usuários, e aí eles vão lá lançar a versão de driver. Então a gente estreita essa parceria também, né? Com esses fornecedores. Porque a gente entende que quem está lá na ponta vai se beneficiar, porque eu prezo pela experiência do meu produto. O cara que é usuário leigo, ele está dando erro de impressão quando ele tenta imprimir uma venda do Nex, ele não olha que é a impressora. É o Nex. Ele quer fazer igual o holandês lá, né, cara? Baixou, saiu o papelzinho, isso né? Aí. Saiu o papelzinho lá pra ele. Independente se o problema tá no hardware, se tá na memória, se tá na impressora, se vou te falar, entregando o ouro aqui, né? A gente acaba convertendo um número bem significativo de clientes que vêm pelos tutoriais de outros sistemas. Porque acaba não tendo o mesmo suporte. Olha aí, cara. Por exemplo, de equipamento. O cara tá lá com um problema no equipamento, o equipamento tá com dificuldade. Muitos, não é o caso dos principais parceiros que a gente tem, mas muitos fabricantes ou não tem suporte no Brasil, tem muita coisa chinesa vindo para cá, ou o suporte é precário. Ou é dificultado, vamos dizer assim. É um suporte muito nível técnico, já nível 2, assim, mais dificultado. E muitos dos softwares não prestam esse tipo de suporte. Prestam suporte para o software. Para a impressora, deu ruim na impressora, procura o teu técnico. E o cara, muitas vezes, ele não tem técnico. Ele vai na internet, o técnico dele é o Google. E ele chega no nosso tutorial. Chega no nosso tutorial e vai falar com o nosso suporte, muitas vezes ele converte pro Nex. Cara, você vê como a cultura empresarial ela gera resultado. Né? Mas você vê como é que ela gera resultado, né? A cultura empresarial. Porque a cultura da Nex, do Nex é isso, cara. Você é o cara se resolver sozinho, é o cara ter uma boa experiência, é atender ele no momento que ele precisa, é resolver o problema do cara. Exato. E como é que... beleza. Como é que a gente faz isso? Então, é gerando conteúdo, é gerando acesso fácil para ele. Isso gera resultado, gera venda, né? Exatamente. Então, é sensacional. E eu tenho certeza, né, que a parte de treinamento ali da Nexstar, ela trabalha isso no onboard, né, dos colaboradores. Essa é a nossa visão aqui, ó, esse é o nosso modo de ser. Se você não pensa assim, é isso aí. Você não tá no lugar certo. E, de novo, isso gera muito resultado. JP, cara, a gente parou aqui num ponto, né, dessa evolução tecnológica, né, contando a história aí da Nexstar, a internacionalização, os desafios, tanto do produto quanto do atendimento. Você já deu uma palhinha aqui do WhatsApp, que vai ajudar, da inteligência artificial no atendimento, que vai ajudar a escalar. A gente falou sobre... Já vem escalando, né? Hoje a gente tem mais de 50% de todo o atendimento acaba ficando com a inteligência artificial. Pensa que antes da inteligência artificial, o cliente que me chamava fora do meu horário comercial, ele esperava até o horário comercial para ser atendido. E hoje, 97% a 98% desses que chamam fora do horário comercial, eles se resolvem com a IA. Legal. E assim, já é uma realidade. Já é uma realidade. Dentro do produto, as novas tecnologias, né, pelo que você falou aqui, sejam híbridas, seja de arquitetura, a forma que for, já é uma realidade. Agora, quando você olha para o futuro, legal. A inteligência artificial, há 2 anos a gente falava, vai pegar lá na frente. Beleza, agora já está aí, está batendo na bunda. Quando você olha para o futuro, o que você enxerga de desafios para o futuro? Acho que tem muitos desafios que a gente ainda tá vivenciando, né? Eu acho que a questão educacional é o ponto mais importante hoje. A gente vem
pensando e trabalhando em formas de como levar essa educação. Sabe o que a gente vê hoje muito no cenário de lojista? Embora a gente hoje já acaba pegando, eventualmente, alguma parcela de mercado com comércios um pouco maiores, mas o foco, a essência ainda é atender o pequeno, é focar no pequeno lojista de bairro. E é onde mora o problema ali no lojista de bairro? É no lifetime do comércio dele. Né? Ele precisa sobreviver, né? A pandemia evidenciou isso muito, porque muitas pessoas caíram de paraquedas nos negócios. Às vezes o cara trabalhou 10 anos numa açougue, o cara entende de carne como ninguém. E aí ele foi demitido na pandemia. E ele pensa, eu só entendo de carne, vou abrir um açougue para mim. Ele entende muito de carne. Né? Ele entende muito de carne, mas não entende nada de negócio. E aí ele não consegue manter o negócio. Então, gerir o estoque, gerir uma compra, negociar uma compra, ter relacionamento com bancos, gerir o próprio negócio, né? Fazer as vendas, precificar. A gente fez um estudo junto com o Sebrae São Paulo recente e a maior parte dos pequenos negócios que fecham no primeiro ano é por falha na precificação. Seja ou na hora de custear o produto, ou seja na hora de definir o preço de venda. Onde o lojista não sabe fazer isso e acaba jogando o lucro fora. Então, como que a gente leva essa questão educacional, como que a gente abre portas para que a gente consiga ensinar isso? Então, a gente está com vários projetos, caminhando aí, fazendo parcerias. Isso é uma missão muito legal, viu, cara? E, infelizmente, a gente tem uma estatística de mortalidade de CNPJs altíssima, altíssima. Né? Ainda mais você que atende o pequeno, né, deve ter um nível ali de churn, porque o próprio estabelecimento fechou, infelizmente. Acho que, assim, nós temos um churn relativamente baixo, né? Nosso churn gira abaixo de 5%. Baixo. E, comparando ao mercado, é um churn baixo. E 90% desse churn é por loja fechando. Olha aí. Tem um percentual ali que é claro, quando o comércio cresceu a ponto de ter necessidades que a gente não consegue atender, tem coisas do tipo, mas é um percentual menor. Agora, a maior parte esmagadora é por comércio fechando. Cara, voltando um pouquinho agora, né? Comércio fechando. Quando fala comércio fechando, eu lembro da pandemia. Cara, a pandemia foi uma loucura. Voltando agora para a época da pandemia. Sim. Como é que foi para vocês? Não só internamente, mas como é que vocês viram o mercado que vocês estavam atendendo nesse período de pandemia? A pandemia ela deu um baita susto, não no nosso negócio, mas no que tange, né, todo ao redor do que a gente vivencia, né? Então, a gente pôde acompanhar de perto, né, os lojistas com suas dificuldades e a gente se esforçou, né, por muito tempo para ajudar, né, nesse período, né? A gente... Acho que só no primeiro ano de pandemia, nós liberamos licença gratuita para cerca de quase 2 mil lojistas que estavam em épocas que não tem a gente acompanha, né? O cara não está conseguindo faturar. Cara. Isso aqui o cara não come. Eu vou deixar ele fechar o negócio dele? Não, peraí. Libera a licença, vai usando aí, cara. Tenta vender. Vai gerando material de blog, vai gerando vídeo, vai gerando não sei o quê. Cara, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Tenta divulgar desse jeito. E aí nós corremos, o catálogo online nosso nasceu na pandemia, né? Nos primeiros meses de pandemia, quando a coisa estourou, a vitrine mudou. Para o pequeno comerciante, Sim. o que acontecia? Não era mais a rua ali agora. Não, né? Ele dependia... O comércio de bairro é isso, ele depende das pessoas circulando. Ninguém mais circula. Sabe? A vitrine foi para a internet. E o pequeno lojista que mal sabia mexer num computador, que teve a maior dificuldade de implementar um software de gestão, por mais simples que ele seja, agora ele tem que vender na internet. E aí ele tentou vários caminhos. A gente vivenciou nos primeiros meses os caras indo para iFood, Mercado Livre, Shopee e outros lugares. São lugares incríveis. Não é só ir, Só que são devastadores. Não é só ir para lá. Para o pequeno, é um mercado desleal. Porque tu não tem como competir com os grandes que estão lá. Ou tu compete em preço e tu não vende, e tu não tem lucro, ou tu tem lucro e tu não compete em preço e tu não vende. Então, as pessoas começaram a fechar suas portas, começaram a ter dificuldades. Aí o catálogo nasceu para isso, para permitir que ele pudesse ter um catálogo online, como um site, um e-commerce, para os clientes deles fazerem pedido por ali. Então, a gente começou a incentivar a relação desse lojista com o cliente dele pelo WhatsApp, utilizando o catálogo. Cara, manda para o teu cliente vai visitar a tua loja em um site, sem precisar sair de casa. E foi isso que eles fizeram. Então, a gente fez tudo integrado com o sistema. O cara, para ativar o catálogo, até hoje, é 2 cliques. Eu posso botar minha logo, os dados da minha loja, dou um clique, eu tenho um site no ar com a logo, meu endereço,
minha localização, todos os meus produtos, preço, se tiver em promoção, destaque, categoria, tudo como se fosse um e-commerce. Em poucos cliques. E isso salvou muito o negócio na pandemia, tá ligado? Foi muito legal, muito bacana. E a gente ficou muito em cima dessa questão educacional. Como é que a gente mostra caminhos? Então, muito material de rede social, muito material de blog, muito material de suporte, tentando gerar insumos para que esse lojista consiga tomar decisões e tenha ferramentas para ajudar nessas decisões, para eles passarem por essa fase. Isso foi uma mudança drástica ali, Drástica. então, nesse período de pandemia. Acho que os primeiros 6 meses, assim, a gente viu a nossa base estagnar totalmente. Uma base que tem crescimento de 300, 400 novos assinantes mês. Do nada, zero. Dá um certo susto, mas é uma base muito consolidada, né? Tem um ticket médio muito maduro, então, muito estável, né? Vamos dizer assim. Não corríamos nenhum risco, né? Mas isso mostrou que o nosso cliente estava passando por muitas dificuldades. É o caso, por exemplo, do Paraguai, porque essas dificuldades não foram só aqui, foram mundiais. Entende? O hospital da Tanzânia, né, ele apareceu na pandemia. E está com a gente até hoje, o hospital. Legal Você pra vê, caramba. cara, aquilo aqui que é interessante, né? O impacto externo. Agora, polêmica, hein? Polêmica. Cara, e aí, eu também tive, ano passado, acho, passei lá no Next, né? Ano passado, isso. Fiz lá uma massagem naquela cadeira top, lá, tal. Tô querendo com um cara doido pra comprar uma daquela pra colocar em casa. Aquilo é bom demais. Mas vocês estão no modelo home office, né? Um híbrido, na verdade. É muito mais home office que híbrido, mas é um híbrido. E queria tua opinião sobre isso. Porque a pandemia fez, né? Vocês irem pro home office. Antes da pandemia, a gente tentou trabalhar de formato híbrido com algumas equipes sem sucesso, antes da pandemia, né? E para o colaborador é muito mais fácil, mais qualidade de vida. Para o gestor, a vida dele piora muito. Até hoje. Porque, cara, estamos no presencial. Vamos lá, estamos no presencial. Eu quero ver o que está acontecendo, ou pedir uma opinião, ou pedir alguma coisa, ou cobrar alguma coisa, eu levanto a cabeça e sei o que está acontecendo ali. Agora ele tem que se debruçar de relatório para entender o que está acontecendo do outro lado. Você participa de uma discussão, às vezes importante, só de ouvir. Uma conversa de corredor que tomou uma decisão de negócio. Agora tem que virar 5 reuniões que passam por 3 semanas. Então, essa parte mudou, né? Essa parte dificultou. Mas eu acredito que a gente amadureceu muito como empresa, né, no período da pandemia. E a gente fez dar certo isso no primeiro ano, a ponto de a gente entender que não fazia mais sentido voltar para o 100% presencial. Você entende que tem algum setor, hoje, olhando para a realidade da Nextar, que tem algum setor que se adapta melhor a esse modelo home office? É desafiador, né? Porque muitos setores, eles dependem do contato humano, né? Muitos, né? A maioria, talvez, né? Mas como o nosso modelo de negócio sempre foi, não temos vendedor. Mesmo estando todos presenciais, o nosso contato com o nosso cliente já era remoto. Verdade. Você tem uma... Então, esse cenário facilitou. Claro, a gente teve que se adaptar em termos de ferramenta. Como é que eu forneço ferramenta para os meus gestores, para os meus coordenadores gerenciarem suas equipes? Terem números para entender o que está acontecendo do outro lado. Legal. Eu acho que essa é a parte mais desafiadora, né? A Nextar tem um cenário peculiar também, né? Diferente ali da grande maioria dos RPs, né? Dos softwares de gestão. A gente vê isso na própria reunião que a gente participa do Fisco, né? 90% das empresas que estão ali, dividindo a banca do Fisco com a gente, eles dependem de uma visita técnica. Quando eu vou para um evento fazer uma palestra, eu digo que eu tenho 60 mil lojas, 300 lojas novas por mês. Eu não tenho nenhum vendedor, nenhum representante comercial, não tem nada disso, não tem nenhum setor de venda. Não entra nem na cabeça, né? Quantas pessoas você tem no teu comercial? Nenhuma. Meu comercial é o marketing. Então, não falo com ninguém, tá ligado? Diretamente, né? Indiretamente, o trabalho deles é incrível, né? Porque é eles que acabam girando a parada. Você sabe que a gente lançou lá a pesquisa, né? O Panorama da Software House 2025, né? A pesquisa que a gente fez, mais de 400 software houses responderam ali, participaram do Panorama. E o grande canal de aquisição geral de uma software house é o boca a boca. Sim. E o nosso também é muito forte, tá? Claro que a gente tem o SEO, mas o boca a boca é muito forte. Uma indicação ali. A gente tem até programas de indicação hoje, né? Para beneficiar esse cliente que quer indicar. E tem até uma história curiosa, né? A gente tem feito pequenos encontros. Tu acompanha lá, eu giro o Brasil, eu giro o mundo ali, visitando cliente. Quero abrir um parênteses aqui. Cara, a Nextar faz um trabalho de
conteúdo com a galera, com os estabelecimentos comerciais, cara, que é inspirador. Eu acompanho. Já mandei pro JP várias vezes. Falo, cara, que legal a história desse empreendedor, e se conectam realmente a história, a necessidade dele, a dor dele com o que o Next entrega de solução e como ajudou a vida daquele cara. É inspirador, cara, é bem legal. Incrível. E, cara, gostaria de incentivar vocês a continuar fazendo aquele material. Aquilo é muito incrível, legal. cara. E não vai parar, né? Até porque aquilo se conecta com a essência que o João e a Fran trouxeram lá desde o primeiro dia da Lan House. É a cultura da empresa, cara. Como que eu sei para onde que o produto tem que ir? Claro que existem as tendências de mercado, existem os rumos que a gente pensa para o negócio, mas o como chegar lá é o cliente que vai dizer. Tá ouvindo o cara, você tá ali no estabelecimento dele. Sentir a dor de lá de dentro, sabe? A gente entender, às vezes, que um botão que tá no lado esquerdo, que a gente achava legal, no lado direito funciona melhor. Boa. Sabe? Então, é nesses detalhes que moram o fácil, simples assim, né? Vamos dizer assim. Né? Mas voltando lá pro boca a boca, então... vocês têm um programa de indicação, estruturado, e tem geração de demanda através desse programa. Muito. E, inclusive, até tem uma história engraçada que a gente faz esses encontros aí, né? Esses eventos. E, às vezes, dependendo do lugar que eu vou, se eu fico mais tempo, eu, às vezes, reservo uma sala de hotel, alguma coisa, e convido 5, 6, 10, 12 clientes para vir para um café, um bate-papo mesmo, faz uma roda de conversa, escuta como é que tá o comércio, dali eu saio e faço algumas visitas com o comércio deles. Um negócio bem bacana. Aí teve um recente que a gente foi, no final do ano, fazer uma roda dessa, e aí a gente pega lá a lista de clientes da região, eu mando mensagem para alguns e tal. Aí mandei mensagem para um, aí a pessoa, não, claro, quero ir e tal, que legal, não sei o quê. Olha, foi fulano que me indicou. Eu não sei lá quem é fulano, né? A gente não tem contato direto, né? Aí eu peguei, fui lá na minha lista de clientes para entender, achar o fulano, né? Sim, eu sei quem é. Olhando se for mineiro, ainda vai falar assim, é o Tião, filho da Maria, sobrinho do Joaquim. Aí que legal, eu sei quem é. Eu tinha olhado na lista, né? Que legal, que bacana, tal, não sei o quê. Vou convidar ela também. Tal. Aí, beleza. Aí ela convidar o tal fulano que indicou o tal. Aí eu falei assim, então eu conversei com tal pessoa e tal, que você é usuário, queria convidar e tal. Cara, que legal, eu vou. Olha, quem me indicou foi tal coisa. Resumindo, foi no Indica, foram 5 pessoas. Que legal, cara. E eu falei com as 5, as 5 foram. Legal, e foi uma que indicou pra outra, indicou pra outra. Que legal. Que legal. Então, e você vê que a indicação é porque o cara teve uma boa experiência, né? Como isso gera. Goiânia, recente, que a gente teve conhecendo lá o Mega Moda, né? Que é a feira da moda lá, que é maior que o Brás aqui de São Paulo. Eu não conheci, eu vi teu vídeo lá. Achei... é loucura, ele é loucura. Tô pra voltar lá, tô com umas missões lá. E lá foi muito louco, a gente foi visitar um comércio, que é tipo, tem uma rua assim que é muito movimentada, tem, sei lá, mais de 40 comércios. E só ali a gente tem uns 30 assinantes. E tudo indicação de um único cara. Caraca, ele praticamente colocou o Next em todos os comércios do bairro, tá ligado? Tipo, cara, aqui pra mim funciona, é assim, eu uso assim, eu tenho essa vantagem. Feliz, né? Feliz, pô. E aí a gente tava lá fazendo, ele tinha solicitado uma mudança no software, né? E aí a gente viu que era fácil fazer, conversamos com o desenvolvedor e tal, daí já tava fazendo ali, ele pegou o telefone na nossa frente e saiu ligando pra todo mundo, fulano, vai sair tal coisa. É muito legal, cara, esse contato ali é incrível. Que sensacional, velho, que sensacional. Então, você vê, a empresa tá... O boca a boca é um método antigo, né, cara? Mas é uma forma de tu entender o quanto você tem autoridade naquilo, né? O quanto aquilo está sendo facilitador de verdade, né? Porque uma coisa é tu colocar numa parede que tu quer ser facilitadora, que tu acha que tu faz algo que facilita. Outra coisa é tu visitar, sei lá, 500 clientes no ano e tu ouvir da boca do cliente que ele resume o Next na palavra fácil, sabe? Cara, então, isso é legal demais. Isso é muito legal demais. Pô, JP, cara, eu não tenho nem como te agradecer, cara. Toda vez que a gente bate um papo, você entra pra conversar, e olha que a gente já bateu uns altos papos bastante, aí, né? É bem, pra mim, é muito enriquecedor, cara. E eu queria até deixar um espaço pra você divulgar esse material que vocês fazem essa aproximação que tem com o lojista, cara. Claro. De novo, eu quero incentivar você a assistir esse material. É sensacional, cara. Não para de fazer. Acho que a nossa rede social ali tá sempre bem rica com isso, né? Então, só acessar ali Next Comércio no Instagram, já vai encontrar a gente. E ali sempre, claro, tem outras postagens, outras coisas que o pessoal vai mandando, mas ali vai encontrar ali que é o Next pelo Brasil, né? Que a gente fala que a gente brinca um pouquinho que é o Next pelo mundo, né? Que tivemos na Espanha, tivemos no Paraguai agora recente, lá que você acompanhou. Então, está sempre
em contato, né, com esse cliente. E a gente sempre fez isso há muitos anos. Só que de um tempo para cá que a gente pensou, cara, por que a gente não mostra para as pessoas? E aí começou a surgir isso. O do Paraguai foi isso, né? Porque eu tinha um cliente para visitar em Maringá, lá na terra da Tecno. E aí eu tava nessas visitas e esse cliente me acompanhava. Todo vídeo que eu postava, ou que o pessoal postava lá na página do Anex, ou no meu Instagram, ele vinha e comentava, será que um dia vocês vão vir me visitar? Olha aí, cara. Aí chamei ele no privado, falei assim, cara, me conta mais do teu negócio e tal, tô vendo aqui no teu Instagram, não sei o que. Ele falou, então, ele começou a mandar foto, tem Maninho o nome dele, gente boa demais. E começou a mandar foto e tal, eu tô reformando e tal, não sei o que. Isso que ele falou, eu fico em São Alberto, no Paraguai, interior do Paraguai, capital do agro no Paraguai. Aí eu falei, não, vamos dar um jeito, cara, eu vou te mantendo atualizado. Aí casou essa visita em Maringá, eu pensei, cara, de Maringá o Paraguai é 2 palitos. Vamos dar um jeito. O difícil é chegar em Maringá. Difícil é chegar em Maringá. Eu sempre tenho dificuldade de chegar em Maringá. Meu Deus, cara. Mas é incrível, cara, essas oportunidades, né? E eu ainda tenho a minha missão aí, que é visitar o hospital da Tanzânia. Esse eu vou visitar. Meu Deus, eu não sei nem que passaporte que tira, que visto que pega pra entrar visitar a Tanzânia. Eu já sei a rota que tem que fazer. Já pesquisei. Mas não é fácil, não. É pior que chegar em Maringá. Legal. E esse roadshow que você estava fazendo também, você fez em parceria aqui com Sebrae? A gente tem vários movimentos que a gente faz. O Next pelo Brasil é totalmente Next, né? Mas a gente tem várias parcerias educacionais que a gente faz com o Sebrae, com associações de comércio. Boa. Então, por exemplo, em Florianópolis tem a CIF, Associação de Comércio e Indústria de Florianópolis, e tem outras associações pelo Brasil, né? Eles nos abrem espaço para a gente levar uma questão. A gente não vai lá vender o Next. A gente vai lá levar educação mesmo, levar conhecimento, sabe? Legal. A gente bate um papo antes, entende qual que é a maior dor que tem, tá girando no comércio, monta um material, monta um case educacional, leva, apresenta. Então, o Sebrae, CDL e vários órgãos que tem, assim, que são parceiros que abrem espaço e a gente acaba trabalhando juntos. Boa. O pessoal que quiser contactar você aí para fazer esse trabalho, pode fazer através de que canal? Pode procurar a própria rede social, o próprio Instagram, ali, o Next Comércio. Manda mensagem ali, lá e a galera direciona. A gente tem uma galera ali que fica acompanhando ali, já direciona. Ou se quiser chamar no meu também, JP_Marcelino com 2 O. Legal. Vai me procurar, ou João Paulo Marcelino, pesquisar lá, vai me encontrar também. Só volte e meia, alguém chama ali, e a gente já dá um jeitinho. É muito legal, a gente participa de algumas rotas bem bacanas, né, pelo Brasil. A gente está se aventurando nas feiras agora também, né, mostrar um pouquinho para o mundo quem é a gente, né, fizemos um sucesso bem diferente na Feira do Empreendedor do ano passado, né? Esse ano a gente vai estar aí de novo. Vai estar de novo? Cara, a Feira do Empreendedor é loucura, né? Nós mexemos com aquele povo ali ano passado, cara. Até o pessoal que era o pessoal da feira tava andando com os bottom nossos lá e divulgando a gente na entrada do evento, sabe? Foi uma loucura. Foi um negócio legal pra caramba. Esse bottom aí não, hein? Aí, ó. Então quer dizer que você não foi visitar a gente. Boa, JP, cara, se você tivesse que dar, pra gente finalizar aqui, uma dica para quem tá começando agora a empreender de modo geral. Sim. Eu acho que você tem muita bagagem, né, nessa questão, não só do software, mas também do comércio. Eu acho que tem duas coisas legais assim, que a gente pode falar. Uma delas pensando no próprio empreendedor lá que a gente atende, né, no lojista, né? Acho que é clichê falar assim, conheça seu produto, conheça seu negócio, né? Mas tem um fundo de verdade aí, né? Eu acho que tem que entender muito bem o que tu tá comprando, para quem tu tá vendendo e não ficar parado, né? A gente vê muitas vezes as pessoas caem num comodismo, na simplicidade. Coisas bobas que às vezes a gente pode fazer que tornam diferenciais, como uma embalagem diferente, um sorriso no rosto quando recebe o cliente. Então, acho que a essência ali da simplicidade bem feita, ela atrai o cliente. O cliente tem cliente nosso que tem essa recepção calorosa, feliz, está sempre animado, conhece a pessoa pelo nome. As pessoas às vezes passam na frente do comércio só para dar um bom dia, porque se sentem bem. Então, eu costumo brincar muito assim, trabalhe com sentimento. Qual que é o sentimento que você quer causar na pessoa do outro lado? Foca isso nas suas decisões. Cara, muito rico isso. Isso serve para o software, serve para qualquer coisa, sabe? Tá filosofando agora, bicho. Porra, deixou aqui agora pensativo, cara. Cara, que da hora. E a premissa das decisões, principalmente do meu setor, que é parte de suporte, atendimento, é baseada em sensações. É isso, sentimentos e sensações. Porque, cara,
tudo isso, tu pode lembrar, assim, a gente tem várias experiências na nossa vida. Tu já deve ter ligado em cartão de crédito, tu já deve ter ligado em operador de telefonia, tu já deve ter entrado em muitos comércios por aí. Às vezes tu pode ter ligado lá para resolver um problema do teu cartão, ou resolver um problema do teu operador de telefone, ou qualquer coisa. Cara, às vezes tu pode até esquecer qual que foi o problema que a pessoa resolveu para você. Tu pode até esquecer o que foi que a pessoa disse para você, mas o sentimento que ela te causou, tu não esquece. Ah, cara. E é isso que faz a pessoa voltar. Você é isso sabe. que faz um cliente atravessar a cidade para vir no teu comércio. Sim. Cara, e esse lance da experiência é muito louco, né? É. Eu vou te falar um negócio que aconteceu, cara. Sem estender muito. A gente foi para um evento final do ano passado e a gente fez uma essência que a gente tinha feito para a confraternização da TecnoSpeed. No meio do ano passado, a gente trouxe todos os colaboradores para um resort no interior de São Paulo. Porque tá todo mundo home office. O pessoal lá na Nex fala que eu sou colaborador da TecnoSpeed, tu devia ter me levado. Aí a gente fez uma essência, né, pra colocar no quarto, pra galera lembrar realmente daquele momento, né? Legal. E isso ficou muito marcado na nossa história ali, como colaborador. Aí a gente foi num evento de CIOs no final do ano passado. Pra que a gente vai levar, né, cara? Pô, brinde, todo mundo dá brinde, um monte de brinde aqui e tal. Falei, cara, vamos levar aquela nossa essência pra galera sentir, né, a essência e tal. E aí mandamos antes, né, então o pessoal chegava no quarto, já tinha a essência ali, e aí a galera espirrava, né, pô, cheirinho legal, né, Nossa. e tal. Começou o evento no outro dia cedo, né, o host ali do evento, que era um dos fundadores do grupo, falou, cadê o pessoal da TecnoSpeed? Eu falei, vixe, deu problema, cara, deu problema. Eu levantei a mão meio assim, né? Eu quero agradecer o pessoal da TecnoSpeed, porque eles me mandaram lá, colocaram aquele cheirinho, chama cheirinho, aquele cheirinho. Rapaz, eu cheguei no quarto com a minha esposa, espirrei aquele cheirinho, e a gente foi pro abraço. Sensacional, pessoal. Usem o cheirinho. Olha só. Aí no evento inteiro... Salvou o casamento. No evento inteiro a galera fazia assim pra mim, ó. Espirrando o cheirinho. Cara... E pode ter certeza que eles nunca vão esquecer disso. Não, sabe o que aconteceu depois? Os caras mandaram mensagem depois do evento. Falou, onde eu compro mais o cheirinho? E agora o Jonathan tem um comércio de cheirinho em Maringá. Cara, certeza que se eu abrir, meu, vai dar muito bom. Mas eu acho que casa muito, né, com o que você falou, porque eles estavam tendo uma experiência muito legal do evento, em família e tal, né? Não foi o cheirinho, foi a experiência, a sensação que causou. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. A sensação, quando o cara instala um software, o cara funcionou, resolvi um problema. E o cara fica feliz, velho. Resolvi isso aqui, tirei um peso das minhas costas. Pô, tava com aquela dúvida aqui, tal, alguém me resolveu. Eu tô pensando no que você tá falando, e acho que faz total sentido, cara. Ótima dica. É isso aí. E é o caminho do sucesso para qualquer negócio, não só para o nosso, não só para o varejo, sabe? Eu acho que é isso. A conexão humana, ela é muito valiosa e ela é baseada em sentimentos e sensações, cara. Eu acredito muito nisso. Então, todas as ações, as coisas que eu faço, eu boto muito calor, eu boto muita intensidade justamente por isso. E parece que nem se conecta, né? Você tá falando de software. Mas igual agora, parece uma coisa fria. Igual agora há pouco, eu não estava falando em inteligência artificial. Quem é que pensaria em botar atendimento humanizado, sensações, sentimentos e inteligência artificial na mesma sala? Só eu mesmo. Boa, JP, obrigado, velho. Cara, obrigado. E eu que agradeço pela oportunidade. Demais. Muito bom, como sempre, cara. é um prazer. E eu tenho certeza que se a gente tivesse tempo aqui, com o shopping, a gente ia ficar aqui até... Daí lascou. Se trazer o Eric mesmo, nós estamos lascados. Não pode, não. Brigadão. Gente, obrigado aí vocês também que acompanharam mais essa edição do Além do Software. E a gente, acabei lembrando aqui, nem combinei com a nossa produtora, com a Dani que tá ali sentadinha, mas a gente tá com as inscrições retomando o programa Software House de Sucesso. E eu quero trazer esse cara aqui, parceiraço, também para falar no Software House de Sucesso, contar a experiência dele e trocar ideia, porque essa é a ideia também do Software House de Sucesso. A gente está com pouquíssimas vagas, então se você está interessado em trocar ideia com caras nesse gabarito aqui, vai logo lá.
A gente consegue deixar, né, Dani, no link aí, em algum lugar do vídeo, para você fazer a sua inscrição, tá? Tá com tempo limitado também. JP, obrigado de novo. Eu que agradeço, cara. Uma pena que prazer, a gente... enorme. A pena que é pouco tempo, né? Podia ser uns 3 dias. Mas, cara, eu acho que, assim, eu tava até comentando com o pessoal que talvez alguns outros podcasts mais temáticos Claro. a gente consiga reunir, porque tem uma galera muito boa na nossa base, assim, que eu admiro demais. E a Nexstar tá entre essas aí que chamam a minha atenção, e toda vez que a gente troca ideia, aumenta a admiração. Sensacional. Manda um abraço lá pro João. Aí, João, tá fugindo do nosso jogo de tênis, mas daqui uns dias eu passo em Florianópolis pra gente fazer esse jogo. Pior de tudo é eu acompanhar vocês dois ficando de cabelo branco e ninguém joga esse tênis. Ou sem cabelo, né? Ou sem cabelo. Essa parte eu domino. Valeu, gente. A gente vai ficar na resenha aqui. Até a próxima. Falou. Valeu, pessoal.